Todo mundo aqui já se comunicou com alguma outra pessoa, seja pela internet, seja por telefone, seja por carta, seja por qualquer outro meio de comunicação. Mas você já se perguntou como que surgiu a comunicação na nossa humanidade? Meu nome é Igor Oliveira. Eu sou Leonardo. E hoje nós falaremos sobre a história da comunicação. A comunicação deve ter surgido nos primórdios da humanidade, com os primeiros seres vivos, com a necessidade de trocar informações entre familiares, entre a comunidade em si, né? Mas o primeiro registro realmente da comunicação são os desenhos datados de cerca de 15 mil a.C., ou seja, muito tempo atrás, lá nas cavernas que estão na África, para vocês terem uma ideia. Algum tempo depois foi encontrado registros da civilização sumerí, que datam de 4.000 a 3.000 a.C. E logo depois vieram os egípcios, com os seus famosos hieróglifos. Os primeiros registros que utilizam sistemas de comunicação são o emprego de sons dos tambores africanos e até mesmo sinais de fumaças dos ameríndios. Podemos mencionar vários outros tipos de comunicação ainda que chegou a existir com o passar do tempo, mas tudo baseado em comunicações sonoras ou visuais, que baseavam, por exemplo, pelas bandeiras ou pelos semáforos, coisas desse tipo, sabe? E também a palavra telégrafo realmente só foi mencionada lá para 1790 pelo engenheiro francês, que conseguiu transmitir isso de uma cidade de Paris até uma cidade vizinha, perto, cerca de poucos quilômetros. Tempo depois, o mesmo sistema foi utilizado por algumas cidades da Europa, como por exemplo, uma ligação que foi feita entre a cidade de Londres e a cidade de Dover. E o governo londrino utilizava esse sistema para poder receber informações a respeito da guerra de Waterloo. Mas, somente com a criação do telégrafo, pôde-se criar uma comunicação bem mais distante e bem mais veloz. E não só isso, também pôde ver o quão limitado era o método de comunicação natural que era utilizado antigamente. Somente com o surgimento da eletricidade que realmente foi possível aprimorar essas comunicações cada vez mais. Lá para o século XIX que começou a surgir os avanços tecnológicos na área de eletricidade, que a gente conseguiu usar a eletricidade, o eletromagnetismo a nosso favor para conseguir se comunicar a distâncias cada vez maiores. Isso cerca de 1844, cada vez mais avante, mais perto do ano que nós estamos. Mas os créditos que ficaram realmente conhecidos pelo telégrafo foram para o Samuel Morse, o cara que também criou a linguagem Morse, que eu acho que todo mundo conhece, e foi o cara que criou um aparelhinho simples, comum, que era de um eletroímã, um simples interruptor e um fio que passava toques através de longas distâncias. É interessante saber também que, mesmo naquela época, tinha muita gente que estava utilizando circuitos elétricos para poder fazer, só que só o trabalho de Morse mesmo aqui que chegou a elevar, né, isso mesmo, todo mundo ficar conhecido. Na verdade, a partir do momento que Morse criou um código que utilizava apenas uma agulha e um fio, ele teve que necessariamente criar um tipo de código que utilizasse para poder substituir as letras na época, porque somente com um único fio não dava para você reproduzir um código que seja legível para todo mundo. Então ele acabou criando um código totalmente novo para poder utilizar esse telégrafo criado por ele. Eu apresento a vocês o código Morse. Demorou alguns anos até que o governo americano realmente aprovasse e apoiasse os fundos da criação desse novo telégrafo. Só que depois de um tempo é que foi colocado em prática, criando uma linha entre a cidade de Washington e uma outra cidade a mais de 64 quilômetros de distância. Podemos perceber que a criação do telégrafo foi algo muito importante para a nossa história, não só em questão da comunicação, mas também em questão de criação de qualquer outro tipo de projeto que envolva ou não a comunicação. A comunicação evoluiu muito a partir daí. Trens eram agendados por telégrafo, os correios eram agendados por telégrafo, além de empresas dos Estados Unidos que conseguiram construir mais de 65 quilômetros de linhas para transmitir os sinais do telégrafo. Em 32 anos após surgir esse telégrafo, que surgiu o que conhecemos hoje, que ela mudou toda a comunicação, que fez tudo ficar incrível, o telefone. O telefone, que foi criado em 1876, foi resultado de diversos testes, de diversos protótipos, o que resultou no telefone em que foi criado naquela época. Com o passar do tempo, o telefone foi suscetível a inúmeras falhas, seja em questões de funcionalidade ou até mesmo em questões da distância em si, em que um ponto poderia se comunicar com o outro. Outro detalhe importante é que os primeiros telefones a serem criados, eles somente se comunicavam de ponto a ponto. Você não poderia se comunicar, por exemplo, com uma outra pessoa.
Um exemplo, se eu tivesse um telefone daqueles, eu só conseguiria conversar com o Igor. Eu não conseguiria conversar com mais ninguém. Eu teria que ter um outro telefone para conversar com a outra pessoa. Em 1950 surge o computador, o tão grande computador que a gente tanto usa para acessar redes sociais. E antes a gente conseguia só transmitir voz, e a partir desse momento a gente consegue transmitir imagem, consegue transmitir texto, tudo muito mais rápido, tudo muito mais grande, como a gente pode assim dizer. Logo no mesmo século também temos a criação da tão esperada televisão, a tão querida e amada televisão que é utilizada até hoje. Pouco tempo depois também foi criado o sinal analógico, que era utilizado para poder fazer conversão de imagens, de músicas, de vídeos em CDs, DVDs, vice-versa. E para finalizar com chave de ouro, temos também a criação da tão amada, da tão querida, da tão esperada internet, que não será detalhado neste vídeo. Mas se você quiser saber essa incrível história da evolução da internet num vídeo muito mais diferente, você pode simplesmente clicar aqui embaixo na miniatura do vídeo que está aparecendo aqui. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal, compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos, para todos os seus familiares e mostre para eles essa curiosidade incrível que é a comunicação. Meu nome é Igor. Meu nome é Leonardo. E nós esperamos que você tenha entendido sobre a história da comunicação.